trigo ou palha, a paz já está em movimento. Um feliz sábado, graça e paz da parte de Deus o Pai convosco. Um bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje, irmãos, falaremos sobre renovação, mudança de vida, batismo, conversão, promessa, vida eterna. Que bom ter vocês aqui para sermos edificados através da palavra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero agradecer as inúmeras pessoas que têm nos acompanhado, nos incentivado nesse propósito, nesse objetivo, para estarmos sendo edificados através da palavra. Amados irmãos, estamos alegres, pois muitos são os testemunhos e relatos de pessoas que têm sido transformadas pela contemplação deste Evangelho que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que não é meu, mas sim dele, e toda a glória seja dada a ele. Também quero agradecer às mais de 1000 pessoas que nos acompanharam na transmissão passada para estar recebendo aquilo que o céu tem para nos comunicar, para nos conceder. Amados irmãos, falávamos sobre a alegria cristã, a mudança de vida através do contato com o Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. E hoje, não diferente, seremos edificados por esta palavra, que é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, que é a luz para as nações, que o qual o homem, cumprindo por meio dela, viverá. Hoje falaremos sobre a pregação de João Batista no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 3, verso 17, onde traremos uma mensagem expositiva e receberemos o máximo das pérolas que tem aqui contida. E os irmãos que sabem, as pérolas elas não estão na superfície, mas sim na profundeza da palavra. Então exige de nós dedicação, persistência, humildade, para receber aquilo que o céu tem para revelar às nossas vidas. Amados irmãos, só para compactar o tema, para não tomar muito tempo de vocês, enquanto isso, comente, curta, compartilhe, interaja conosco, né? A palavra que nos traz para os irmãos, onde João Batista estava batizando para arrependimento, anunciando o reino de Deus, né, no Rio Jordão, batizando com água, mas onde ele mesmo dizia de que viria alguém após ele que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E então este que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que é a promessa a qual nós temos hoje, a palavra nos diz de que ele não era digno nem mesmo de se abaixar e desatar as correias de suas sandálias. Este é Jesus Cristo, que nos batiza com o seu Espírito e com fogo. Esse fogo consumidor, esse fogo que nos consome, mas a palavra nos diz que consome o pecado. O fogo nos purifica, o fogo nos molda, o fogo nos prepara para a grande prova, para que naquele dia estejamos em pé diante o Filho de Deus. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando no capítulo 3 de Lucas, verso de número 17, que nos diz assim: Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, irmãos? Agora nós iremos meditar nesse verso e receber as dádivas que o céu tem para revelar às nossas vidas. Ele, quem? Jesus Cristo, tem a pá na sua mão para limpar a sua eira. Então, aqui para nós, esta pá, ela é literal ou ela é simbólica? Ela é simbólica, pois ela simboliza o espiritual, a profecia do que o céu tem para nos proporcionar. Ela não é um instrumento a qual a gente vai ali pegar e juntar terra ou brita, não. Esta pá, ela se remete à palavra de Deus, e a palavra de Deus também ela é a lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, e nós como cristãos temos que guardar a lei, porque ela é santa, justa e boa. Somente através da lei
que é o espelho, que nos mostra a sujeira, que vê o erro em nosso coração, em nossa mente, que nos diz o que é pecado, porque a lei ela nos diz que o apóstolo Paulo ele fala: eu não conheceria a concupiscência da carne se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, o pecado também ao mesmo tempo é a transgressão da lei. E nós vendo o nosso erro, o nosso pecado, nós corremos para a água da vida que é Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo nós somos lavados e purificados. Então a lei ela nos aperfeiçoa. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo tem a lei de Deus, a palavra de Deus em sua mão, para limpar a sujeira dos nossos corações, das nossas vidas. E também nos diz que ele vai limpar a sujeira e ajuntar o trigo no seu celeiro. Amados, aqui há uma separação, porque o trigo, vocês já pararam para ver como que é o trigo? O trigo, ele é parecido, mas não igual à palha, porque a palha ela não tem fruto. O trigo, ele tem o fruto. Então aqui uma linguagem também simbólica, porque tem cristãos e cristões. Tem o que se intitula cristão e aquele que realmente é visto pelo céu como cristão. O verdadeiro cristão produz frutos do reino, frutos de arrependimento. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que fizer a vontade de meu Pai, disse Jesus, é que entrará. O que é fazer a vontade do Pai de Jesus, do nosso Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Você já se perguntou? Ou melhor, você já respondeu para você mesmo? Qual é a condição que nós estamos hoje? Trigo ou palha? Porque a palha queimará. Queimará e o fogo nunca se apagará. Então nós vemos aqui que haverá uma condenação eterna, uma punição. Esta punição, meus amados, é porque não mais haverá tempo de arrependimento. Sabe aquela história, aquela conversa do purgatório? Não existe, o purgatório não é bíblico, ele é profano, ele é uma afronta ao Criador. Quem criou a doutrina do purgatório foi a Igreja Católica Apostólica Romana, a Babilônia, que simboliza a confusão. Nós devemos que ter como regra de fé o que está escrito: não haverá outro tempo. Vocês acham mesmo que um Deus de amor deixaria homens e mulheres perdidos uma eternidade toda queimando no inferno, ou até mesmo penando ou sofrendo coisas, padecendo coisas num purgatório? Responda para si, meus irmãos. A palavra nos diz de que o fogo nunca se apagará porque será eterno. A condenação. Você já viu como que é queimada a palha? Quando você queima a palha, ela incendeia e deixa de existir. Assim será a condenação dos ímpios, da palha, que será atada em feixes e então será consumida pelo fogo. Porque Deus ele é fogo consumidor e o pecado é o combustível. Então nós temos que nos livrar o quanto antes do pecado, para que naquele dia a gente seja visto como santos, justos e bons através da lei de Deus, que a lei de Deus, está lá no capítulo 20 de Êxodo, é diferente da lei dos homens, que é o catecismo de Roma. Nós temos que obedecer antes a Deus do que aos homens, certo? Então agora, nós vemos que essa separação ocorrerá. Mas vamos ver aqui o que nos diz a carta 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso de número 9. Nosso irmão Newton Maia, feliz sábado, graça e paz a todos os irmãos que estão aqui conosco ou que vão ver essa live em algum outro momento, tá bom? Então, essa punição para aqueles que não se prepararem, para aqueles que não abandonarem as velhas práticas, a velha natureza, não viverem pelo Espírito, a palavra nos diz aqui que os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mais uma vez, né? Aquele que não se preparar, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, aquele que não ser batizado com o Espírito e com o fogo santo de Jesus,
né, receberá essa eterna perdição, porque não mais terá tempo ou uma outra oportunidade de salvação e de batismo. Certo? A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra no livro de Lucas, capítulo 3, versículo de número 17. Então nós vemos aqui, no verso 17, uma mensagem expositiva aonde será separado a palha do trigo. E essa deve ser a pergunta para todas as nossas vidas. Como eu tenho vivido? Como e qual caminho eu tenho andado? E qual o lado que eu quero estar naquele dia? Qual condição? Palha ou trigo? Então nós vemos que é muito parecido dizer eu sou cristão e de fato ser reconhecido pelo céu como cristão. Porque todo mundo vai na missa, todo mundo vai no culto, todo mundo diz que leu a Bíblia, todo mundo diz que tem fé, mas pelos frutos nós seremos conhecidos pelo Senhor. Olha, a palavra nos diz aqui que a palha simboliza aqueles que não são verdadeiros seguidores de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não vos conheço, disse o Senhor Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade é o pecado, vós que transgridem a lei. Imagine que duras palavras ouvir do Senhor Jesus naquele dia, para nós sermos separados dele. Porque ele está com a pá, está com a lei, está com a palavra de Deus. O pecado é transgressão da lei. Então ele limpará a sujeira para a sua esquerda e juntará o trigo. Os eleitos, os verdadeiros cristãos à direita, serão juntados no celeiro celestial. A palha simboliza os que não praticam o bem, os que não são dignos de receber o reino de Deus. Muitos hoje postam os versículos da Bíblia, muitos postam hinos, louvores, mas no cotidiano, no dia a dia, nós vemos eles negando a eficácia da fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Imagine ouvir as palavras do Senhor de reprovação. Apartai-vos de mim, vós que transgridem a lei de Deus, vós que desobedecem a lei de Deus, vós que pisam o sábado de Deus, que é o memorial da criação. Vós que não guardam a lei de Deus em seus corações, para ser por elas santificados, transformados, iluminados. O trigo representa os verdadeiros seguidores de Cristo. Porque o verdadeiro seguidor de Cristo, ele é justo. Não porque ele tem justiça própria, mas porque ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Porque entende que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. E que nós, como ovelhas, devemos guardar a lei. Para que pelo poder dele, a nossa fraqueza seja aperfeiçoada. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é que nós somos fortes nele. Então nós veremos que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O trigo, os verdadeiros cristãos receberão a recompensa da vida eterna. Vinde, filhos benditos de meu Pai, tomai por herança a terra que vos tenho preparado. Essas são as palavras que nós devemos buscar e querer ouvir um dia do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês entendem até aqui de que haverá uma separação da sujeira, da palha para o trigo? Aqueles, os falsos cristãos, os verdadeiros cristãos, pois há um Senhor do sábado, que é o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo diz, eu sou o Senhor do sábado, e há um Senhor do domingo. O Senhor do domingo é o papado. E quem deu o poder e autoridade ao papado? A besta, ao dragão, a que vem, a autoridade do dragão, que engana muitos. Então, a qual lado você tem permanecido? O Senhor do sábado, Jesus Cristo, ou o Senhor do domingo? O Senhor do domingo é aquele que se foi expulso do céu para este plano, para a terra. Mas nós temos um só Deus, o Pai, o Criador. E temos um só Senhor Jesus, um só Senhor que é Jesus, o Senhor do sábado. Certo? Entendemos até aqui? Irmãos que estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho,
por estarem aqui conosco. Hoje eu trago uma palavra de exortação sobre nós fazer uma autoanálise, um autoexame de como nós nos encontramos diante à vista do céu. Não interessa o que as pessoas pensem de nós, não interessa o que as pessoas julgam de nós, interessa o que ele vê a nosso respeito. Então a mensagem de hoje é de exortação e também que traz uma aplicação para nós vermos as necessidades que nós temos de nascer de novo da água e do Espírito e de recebermos esse batismo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então agora nós vemos que amar a Deus significa alinhar a vida com os princípios e a missão dele. Nem todo aquele que diz que me ama é verdadeiro. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E aquele que diz que me ama e não me obedece é mentiroso. Então é muito fácil você identificar um verdadeiro cristão de um falso cristão. É muito fácil você identificar o trigo da palha. Por quê? Por quê? Por quê, meus irmãos? A palavra nos diz de que o verdadeiro cristão obedece a Deus, aos mandamentos. E ele segue a lei de Deus junto da graça do Senhor Jesus Cristo. O falso, ele não obedece. Este é a palha. Amar a Deus significa ter fé em Jesus Cristo. Confiar somente no que Ele tem para as nossas vidas, através da leitura da Bíblia. Amar ao próximo. O verdadeiro cristão ama o próximo, se dedica ao próximo, serve ao próximo, por amor. De graça recebeste, de graça dai. O verdadeiro cristão, o trigo, ele pratica os princípios de Deus, que significa se alinhar com a lei de Deus. Olha, a palavra nos diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, que toda árvore que produz bons frutos, é os verdadeiros cristãos, e a árvore que produz maus frutos são os falsos cristãos. Não adianta eu postar versículo da Bíblia, não adianta eu ir na missa, ir no culto, se no dia a dia e até mesmo durante as noites eu não professo a minha fé nas obras que eu pratico, nas coisas que eu faço. Não adianta. Você pode enganar o padre, enganar o pastor, enganar os homens, mas enganar aquele que é justo e bom, nós não enganamos. Nós podemos esconder as coisas dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos. Nós podemos esconder as coisas da diretoria da igreja, mas nós não podemos esconder as coisas daquele que não dorme. E nós seremos julgados pelas obras da lei naquele dia. Então agora, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente tenha uma verdadeira vida para que Ele possa nos recolher para o celeiro do seu Pai. Vamos trazer mais algumas análises aqui sobre o que nós devemos fazer nos dias de hoje. O verdadeiro cristão não se deixa influenciar pelo mundo, mas ele é influência para o mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos impactar vidas. Nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas pela luz. A palavra nos diz de que o verdadeiro cristão, quando ele vê o erro, ele diz que está errado. Ele não é cúmplice, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão é pecado, meus amados. Retirai-vos, sai de lá, não toques em coisa imunda, sai do meio dela, purificai os que levai os utensílios do Senhor. Ou seja, o verdadeiro cristão, desde lá da criação do mundo, é identificado, porque oferece um verdadeiro culto, um verdadeiro sacrifício vivo a Deus. Vocês sabem que lá atrás, lá no início, Abel e Caim já fizeram as suas escolhas. Caim escolheu ser palha e Abel escolheu ser trigo. Por quê? Porque Abel ofereceu um sacrifício a qual agradou a Deus e Caim ofereceu um sacrifício a qual Deus rejeitou.
Então vocês conhecem a história, sabem que Caim matou Abel. Foi o primeiro caso de homicídio na humanidade. E desde lá os homens têm feito suas escolhas, ou para a luz ou para as trevas, o bem e o mal, o preto e o branco, né? O céu e a terra, Jesus Cristo, Senhor do sábado, Satanás, o Senhor do domingo. Nós temos que fazer as nossas escolhas também nos dias de hoje, para estarmos nos preparando quanto à grande prova final de nossas vidas. E aqui nós vemos que o Senhor nos diz para nós nos retirarmos do meio dos incrédulos, dos infiéis, dos descrentes, dos apóstatas, dos idólatras, dos maldizentes, dos feiticeiros, dos agoreiros. Enfim, é para nós nos retirar, porque não é para nós nos contaminar com essas práticas. O Senhor quer que nós sejamos um povo eleito, um povo separado, um povo peculiar a Ele. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas nós não somos do mundo. Se nós praticássemos as obras do mundo, nós estaríamos rodeados de pessoas. E eu vejo pela minha vida própria. Quando eu era do mundo, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu estava rodeado de falsos amigos, rodeado de falsas amizades, que somente estavam perto, próximo de mim, por aquilo que eu proporcionava a eles. Bebida, comida, festa, o que o mundo oferece hoje. Experimente cair num leito de hospital para você ver quantos que vão estar do teu lado. Poucos, pouquíssimos. A tua família, por isso o mandamento honrar pai e mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. É um mandamento seguido de promessa. Por que muitos jovens hoje têm descido à sepultura? Porque amam mais as falsas amizades, porque as más companhias corrompem os bons costumes do que aos seus pais. Deixam de ouvir a exortação dos pais, o conselho dos pais. E nós vemos aqui que como nós não somos do mundo, antes nós somos dele, ele nos escolheu, é por isso que o mundo nos odeia. Quando nós somos verdadeiros cristãos, o mundo vai nos odiar. Nós não seremos aplaudidos, nós seremos apedrejados. A palavra nos diz de que o mundo vai odiar o verdadeiro cristão, assim como foi no passado. Mas glória a Deus, porque é sinal que nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos andando para a Nova Jerusalém, a cidade santa. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Salvai-vos. Não se deixem corromper por este mundo, pelas más práticas, pelos ídolos, pela profanação do santuário celestial, por aquilo que estão calcando aos seus pés, o sábado, o memorial da criação, o dia separado por Deus. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Condenai-as. Nós não devemos julgar por aquilo que vemos, devemos julgar pela reta justiça, pela palavra de Deus. Ah, mas você é intolerante. Ah, mas você fala... Peraí. Falar a verdade é ser intolerante? João Batista denunciou o pecado de Herodes com Herodias. E por isso teve a sua cabeça numa bandeja. Mas não deixou de obedecer a Deus. Hoje descansa e espera a ressurreição dos mortos. Então que nós sejamos verdadeiros cristãos, que a gente exponha o erro, que a gente diga que de fato aquilo é contrário ao que a Escritura me diz. E que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós devemos condenar pela palavra aquilo que é errado. Espiritismo, tentáculos do satanismo, né? O que o catolicismo ensina não tem nada a ver com o que a Escritura ensina. As igrejas evangélicas que deveriam protestar contra os erros estão embriagadas com o vinho de Babilônia. Mas nós, verdadeiros cristãos da última hora, a geração eleita, separada, sacerdócio eterno pelo Criador, falamos a mesma mensagem de João Batista. Não se deixem corromper pela tradição, pela religião dos homens. Examine as Escrituras por vocês mesmos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mandamo-vos, porém, irmãos,
em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que nós nos aparte daqueles irmãos que rejeitam a mensagem, que pisam a lei de Deus, que enchem a boca para dizer que vivem da graça. Que graça barata! Jesus Cristo mesmo disse que não veio revogar a lei, mas cumprir. Quem somos nós para achar que não precisamos dela para nos dizer o que é o pecado? Porque nós não podemos identificar o pecado, senão por meio da lei. Porque é a lei que é um espelho que me diz o que é errado, o que me classifica como palha, o que me classifica como bode, e não como ovelha, como trigo. Vê a diferença? Então nós devemos deixar o homem perverso seguir o seu caminho. Que a gente não mais consinta em estar nos mesmos lugares que ele frequenta. Porque podemos ser contaminados. Agora, se nós estivermos bem preparados, nós devemos ir em qualquer lugar pregar o evangelho de arrependimento, de salvação e de batismo. Não chegar na igreja lá para receber aplauso, para receber seguidor e só acariciar o pecado. Nós devemos denunciar o pecado, dizer o que é errado, dizer que é necessário mudar de vida, para que, se preciso for, hoje as pessoas nos odeiem, mas que daquele dia as pessoas nos olhem e nos digam assim: Maurício, muito obrigado por aquela live, por ter me mostrado o meu erro, obrigado por ter aberto os meus olhos, né? Porque senão depois lá na frente essas mesmas pessoas poderão olhar para nós e dizer assim: Maurício, você sabia e não me disse? Então hoje eu prefiro tomar pedrada para que naquele dia eu não seja cobrado da mensagem que hoje eu devo dizer para as pessoas. Então, na mesma condição do João Batista, nós estamos denunciando o pecado. Estamos dizendo que as igrejas dormem. As igrejas estão embriagadas com o vinho de Babilônia. Estão sempre ouvindo e nunca podem aprender. É sempre o mesmo hino da harpa. É sempre a mesma passagem da Bíblia. É sempre o mesmo cerimonial. É sempre o mesmo costume. E não são edificados, não crescem, continuam sendo meninos na fé. Amém, irmãos? É uma mensagem de exortação, de preparação, mas também de salvação e vida eterna. Quer viver bem? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus e não os homens. Foi isso que aconteceu no passado. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, derramaram seu sangue inocente, porque antes obedeciam a Deus do que aos homens. E agora, para nós finalizar, o Senhor Jesus nos diz assim: deixem crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarre-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Então nós vemos aqui os anjos do Senhor vindo naquele dia separar o trigo do joio. O joio para ser queimado e nunca mais existir. E o trigo para receber a vida eterna e a salvação. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de dentre os justos. Vocês estão entendendo até aqui, meus irmãos? Está ocorrendo e irá continuar acontecendo a separação do verdadeiro cristão do falso cristão. O verdadeiro cristão ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. O falso cristão diz que ama a Deus, mas desobedece aos seus mandamentos. Amém? Irmãos, glória a Deus por vocês estarem aqui conosco. Comentem, curtam, compartilhem. Não deixem de estar junto conosco, sendo edificados pelo ouvir a palavra que é do Senhor, que está escrito para aviso nosso. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele mesmo, Jesus, que tem a pá na sua mão, a lei de Deus, a palavra de Deus, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as suas ovelhas. Então Jesus separará
o falso cristão do verdadeiro cristão. E vocês entenderam até aqui. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Frutos de obediência, frutos de reverência, frutos de adoração ao verdadeiro Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Então agora nós vemos que, além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os que de lá são passar para cá, porque naquele dia, quando Jesus voltar, todo homem terá já sido escolhido e separado, porque os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita. E após a porta da graça fechar, o tempo do alto clamor encerrar, o que acontecerá é que quem está do lado esquerdo não poderá vir para o direito, e nem quem está do direito ir para o esquerdo. Todos terão tomado seu partido, ou o Senhor do sábado, que é Jesus, ou o Senhor do domingo, que é Satanás, que deu o poder e autoridade, à besta, que é o papado, que se intitula um pecado de blasfêmia na sua fronte, se intitula o próprio Deus na terra. E aí, quem é o seu pai? Quem é o seu papa? O meu papa jamais morreu. Ele nem teve princípio de dias, porque ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra. O meu Senhor também não é um pastor, um padre ou um papa, mas é Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressurgiu de dentre os mortos, que o Pai o ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, e enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Esse Espírito que habita em nós é o batismo com o Espírito e com o fogo, que João está dizendo no capítulo 3. Então é esse batismo que nós devemos buscar e ter em nossas vidas. Vemos aqui que naquele dia não haverá mais tempo, a palha será queimada. E que assunto importante para os dias de hoje, né? Para nós estarmos já nos preparando, nos norteando do que queremos na eternidade. Sermos destruídos eternamente ou viver eternamente com o Pai e com o Filho. Aquele que nega o Pai e o Filho é o anticristo. E nada mais do que as religiões nos dias de hoje, que negam o Pai e o Filho e adoram uma trindade que não é bíblica. Esse terceiro ser querendo receber adoração na trindade se chama Satanás. Mas esse é um outro tema para uma outra transmissão, porque a doutrina da trindade nasceu no concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, tá bom? Mas é muita informação para os irmãos. Para nós finalizarmos, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. A salvação é individual. Então, como nós estamos hoje? Somos palha ou somos trigo? Ou mais, como nós queremos ser encontrados naquele dia? Palha ou trigo? Queremos receber a promessa da vida eterna ou a condenação eterna? Porque a condenação eterna é um fogo que não se apagará, mas que não é que vai ficar queimando para sempre. É um fogo que vai consumir a palha. Novamente eu volto a dizer, quando você põe fogo na palha, põe fogo num papel, fazendo aqui um paralelismo para vocês entenderem. Aquele papel ele queima eternamente ou o papel queima e deixa de existir? É isto que acontecerá, a segunda morte dos infiéis, dos descrentes. Então que eu e você obedeça a Deus hoje, escolha servir a Ele hoje. E se tu ouviu a voz do Senhor nessa transmissão, não endureça o teu coração, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Nosso irmão Newton, todos nós somos pecadores e precisamos obedecer e entender a cada dia mais da palavra, meus irmãos. Aqui nós vamos ver, o irmão está fazendo uma pergunta aqui também, vamos responder. Vamos ver aqui, porque nós somos edificados pela palavra e na igreja de Cristo todos falam uns após os outros. E na igreja dos homens só o pastor fala, só o evangelista, só o diácono, só o presbítero. Na igreja dos homens só o padre fala.
só a ministra fala, enfim, só eles falam, e o povo tem que só dizer amém para tudo? Não, vamos se libertar desse cerimonial, dessa tradição. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio para nos libertar daquilo que o homem nos escraviza através da política e da religião. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Vamos estudar a Bíblia por nós mesmos, em nossas casas, debaixo das árvores, nos matos, na caverna, não interessa. Vamos ser edificados pelo ouvir a palavra e não mais receber o pão mastigado na boca, que é o vinho de Babilônia, a doutrina que contamina as nações. Vamos viver para Ele, meus amados. Não vamos viver para os homens. O tempo se aproxima, incêndios, terremotos, guerras, as nações agitadas, com espírito de maldade, individualismo. Vamos viver para as coisas que Ele tem preparado para nós. Vamos receber esse batismo. Eu gostaria que todos vocês continuassem conosco, porque aí vocês vão provar daquilo que eu tenho provado, que vem da palavra, e a palavra se fez carne, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos aqui que o irmão Newton compartilhou. O sábado foi feito por causa do homem, é o 7º dia, o memorial da criação. É o dia de descanso, de refrigério, de renovo. É o momento de nós fazermos uma pausa, de examinar a nossa vida e ver de que nós também precisamos descansar. Se Deus, o Pai, o Criador, fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou, quem somos nós para não obedecer e descansar no 7º dia, o sábado do Senhor? Que o Senhor Jesus nos disse, né, irmão Newton? Eu sou o Senhor do sábado. E quem é o Senhor do domingo? Satanás. Simples assim. Tá bom? Haverá 2 classes. Os eleitos dos que foram reprovados. A palha do trigo, né? Os bodes das ovelhas. E aí, de qual lado você quer estar naquele dia? Vamos nos preparar juntos. Pela palavra seremos edificados. Todos nós devemos entender que precisamos desse novo nascimento. E assim, João, exortando muitas outras coisas, anunciava ao povo a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí Jesus vem até João e é batizado para que a palavra se cumprisse. E quando João batiza Jesus no Jordão, uma voz do céu é ouvida. Este é meu filho amado em quem eu me alegro. Quem estava falando? Deus. O que Deus disse? Este Jesus é meu filho amado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus não usou como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou, assumiu forma de homem, experimentado em trabalho, sofrido, assim como nós, mas que deu o testemunho da verdade e que nós também podemos vencer esse mundo, que é através da nossa fé. Então, meus irmãos, que tenhamos ânimo, que tenhamos esperança, porque dias melhores virão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas exorto a todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que abandonaram Jesus em algum momento da caminhada, voltem depressa, porque as coisas aí fora irão de mal a pior. Irá aumentar os alimentos, os preços dos combustíveis, os impostos, aumentará o espírito de guerra, aumentará as catástrofes no clima, no céu, na terra, no mar. Todas as coisas irão de mal a pior ali fora, mas aqueles que estão em Cristo serão guardados e protegidos pela sombra do Onipotente, e na sombra dele descansarão. Amém, irmãos? Então, tenham todos um excelente sábado, que Deus abençoe a todos, comente, curta, compartilhe essa live com mais pessoas, e espero vocês nas próximas transmissões. E agora que você já sabe, como que você vai querer ser achado naquele dia, palha ou trigo? A pá está separando, mesmo que muitos dizem, isso vai demorar. Meus amados, vai ser depressa, porque o Senhor abreviou o tempo por causa dos seus eleitos, por causa dos escolhidos. Amém, irmãos? Eu espero vocês para a próxima transmissão. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e
um excelente memorial da criação. Tire esse dia ainda mais de intimidade com o Criador, com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Newton, que bom ter você aqui lá da cidade de São Paulo, né? Que Deus abençoe a todos. Espero que estejam bem, permaneçam bem. Nas próximas transmissões seremos edificados ainda mais pelo ouvir a palavra. Tá bom, meus irmãos? Então agora, que eu e você escolha o melhor dessa terra. Escolha viver o que o céu tem para nós vivermos aqui, já, hoje, agora. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima live. Até breve. Tchau, tchau.